Ela era a senhorita Hathaway da televisão, ele o simpático Jed Clampett. No entanto, por trás das risadas de hillbillies, ardia um amor proibido que Hollywood escondeu por décadas. Descubra os encontros ao luar, cartas secretas em uma traição política que os separou. Seu romance oculto reescreve a história das sitcoms. Fique até o fim, inscreva-se e descubra cada batida de coração roubada. Eles a chamavam de Miss Jane Hathaway, a impecavelmente formal tormento dos planos malucos de Jethro. Em The Beverly Hillbillies, chamavam-no de confidente esguio de Jed Clampett, descontraído, caseiro e sempre esfregando o queixo em silêncio pensativo. No entanto, o mundo nunca adivinhou que por trás da trilha de risadas do sitcom, Nancy Cope e Buddy Ebsen estavam encenando uma cena muito mais arriscada do que qualquer coisa que seus roteiristas ousaram escrever. O deles era um vínculo clandestino selado por encontros sussurrados na porta do palco, telefonemas noturnos roteados através das centrais telefônicas do estúdio e olhares codificados que conseguiam escapar do olhar onipresente da câmera. Esta noite, desatamos o espartilho da lenda educada de Hollywood e expor os batimentos cardíacos ocultos que ligavam duas estrelas aparentemente incompatíveis e a razão explosiva pela qual escolheram o silêncio em vez dos holofotes. Nancy Jane Cope nasceu em 28 de agosto de 1921, em Harrisburg, Pensilvânia, uma garota de cidade siderúrgica cuja mente cortava a convenção enfadonha. Como um arco de soldador, aos 15 anos, ela já estava moldando seu futuro com precisão cirúrgica, notas máximas, cargos editoriais, o brilho de uma assinatura de jornalista cintilando no horizonte. Buddy Ebsen, nascido Christian Ludolf Ebsen Jr., em 1908, enquanto isso, girava nos palcos da Broadway, seus membros tão soltos quanto cordas de marionete, as luzes da Rua 42 piscando, a próxima grande novidade. Eles não se cruzariam por mais 3 décadas, mas o destino estava marcando, enrolando ambos como molas de relógio em direção a um único estúdio na North Beverly Drive. A Segunda Guerra Mundial alterou primeiro a trajetória de Nancy. Ela trocou fitas de máquina de escrever por listras navais, embarcando com as ondas em 1944 e retornando 2 anos depois com a insígnia de tenente e uma determinação de aço temperado. Atuar nunca foi o plano A, mas o boom pós-guerra de Hollywood absorveu qualquer um com postura e articulação. Em 1951, ela chamou a atenção da MGM. Em 1954, ela dividiu a tela com Grace Kelly e Judy Garland, provando que a garota alta com o humor afiado podia roubar cenas com um único arqueamento de sobrancelha. Buddy, por outro lado, estava enfrentando um quase fatal encontro com a obscuridade. Ele havia dançado ao lado de Shirley Temple, sido escalado e cruelmente reescalado como o Homem de Lata em O Mágico de Oz. Depois passou pela década de 1950, tocando segundo violino para protagonistas mais chamativos. Em 1961, tanto ele quanto Cope eram profissionais experientes e ligeiramente cínicos. Pessoas que conheciam o valor da lealdade em uma cidade que a negociava como fichas de pôquer, e é por isso que, quando o criador Paul Henning os contratou para o piloto de Beverly Hillbillies, a química já estava presente muito antes das câmeras começarem a rodar. É aqui que a lenda do estúdio se desvia do caminho oficial. O elenco e a equipe mais tarde contaram aos biógrafos sobre uma eletricidade silenciosa que surgia entre os ensaios. Ebsen, então com seus 50 e poucos anos, demorava um pouco demais depois que Nancy entregava uma piada. Nancy, alta, irônica, divorciada há 7 anos e ostensivamente dedicada à carreira em vez do romance, se via rindo das piadas de duplo sentido de Buddy no refeitório. Eles se tornaram parceiros de cena, em particular, ensaiando falas sob o caramanchão do pátio externo do estágio 12, muito depois do sol se pôr atrás das colinas de Hollywood. Então, por que o segredo? Para começar, Buddy Ebsen ainda era casado com a dançarina Nancy Walcott, mãe de 5 de seus filhos. O divórcio nos anos 1960 na América carregava um estigma, especialmente para uma estrela de horário nobre promovida como o patriarca caseiro da América. Os patrocinadores protegiam imagens familiares com ferocidade corporativa. Um indício de infidelidade poderia fazer os anunciantes fugirem. Nancy Cope, por sua vez, usava sua independência como armadura. Os repórteres já a bombardeavam com perguntas sobre casamento que ela evitava com calma cirúrgica. Ser rotulada como destruidora de lares poderia ter detonado sua persona cuidadosamente curada, sem mencionar que poderia ter colocado em risco seu lugar em um programa assistido semanalmente por 50 milhões de telespectadores. No entanto, as apostas emocionais eram mais profundas do que as relações públicas. Buddy, um cavalheiro à moda antiga, mesmo em seus momentos mais travessos, desprezava a esteira de casos casuais de Hollywood. Nancy, forjada na cadeia de comando da Marinha, valorizava a discrição como um imperativo moral. Juntos, construíram uma fortaleza de linguagem codificada e hábitos clandestinos. As noites de sexta-feira significavam estudo de roteiro, embora os insiders
Juro que a dupla dirigiu para o norte na 101 para um bangalô alugado em Ventura, onde a maré era mais alta que o sussurro das fofocas. As plateias de estúdio nunca viram Buddy colocar um bilhete dobrado na bolsa de Nancy entre as tomadas. Sempre na página 3 da folha de chamadas do dia, rabiscado com caneta tinteiro, escondido entre as direções de palco. Eles inventaram um jogo privado durante as leituras de mesa. Buddy batia uma vez no microfone se ele gostasse da improvisação de Nancy, 2 vezes se achasse que ela poderia melhorá-la. Apenas o operador de boom notava, e ele nunca contou. Ainda assim, segredos em Tinseltown se multiplicam como coelhos. Não demorou muito para que um jornalista visitante da Photoplay farejasse as bordas do boato. Uma fotografia nos bastidores mal interpretada, Buddy ajustando a gola do casaco de Nancy com 2 dedos ternos, quase revelou o segredo deles. O estúdio rapidamente divulgou um comunicado à imprensa elogiando a camaradagem familiar do elenco, e os executivos da CBS silenciosamente transferiram o fotógrafo para outro estúdio. Mas o susto os abalou. De acordo com uma carta que Nancy escreveu mais tarde a um confidente no Juniata College, eles consideraram terminar o romance naquele momento. Somos 2 vagalumes em um pote de vidro, ela escreveu em cursiva fluida. Luminosos o suficiente para encantar, frágeis o suficiente para serem esmagados. Em vez disso, a crise os aproximou ainda mais. Na casa de praia de Buddy, em Malibu, eles traçaram um futuro impossível. Ele poderia suportar a tempestade de fofocas do divórcio? Ela poderia aguentar o olhar público se o caso viesse à tona? Se a resposta os assustou, nenhum dos 2 vacilou, mas ambos entenderam o cálculo. Eles chegaram a um compromisso trágico. O relacionamento viveria em horas roubadas, sobreviveria em cartas, floresceria em olhares não ensaiados, através do cenário da mansão de mármore falso de Clampett, e um dia terminaria silenciosamente. Enquanto o romance ardia, os espectadores se alimentavam inconscientemente de suas brasas. Assista a qualquer episódio da 2ª temporada, o rubor de Nancy como Miss Hathaway se intensifica quando Jed sorri, o Jed de Buddy faz uma pausa, os olhos suavizando sempre que Jane entra na sala. Os fãs atribuíram isso a nuances de personagem. A verdade ressoava sob a trilha de risadas como um violino abafado. Fora do set, o mundo de Nancy estava se expandindo. Ela trabalhava à noite como redatora de discursos para arrecadações de fundos democratas. Defendia a dessegregação em conselhos locais e mantinha correspondência com cruzados dos direitos civis no Sul. Buddy, da mesma forma, não era o caipira que retratava. Ele devorava o Wall Street Journal, patenteou um pulverizador de culturas e investiu silenciosamente em startups aeroespaciais. As conversas de travesseiro deles não eram fofocas, mas sim sobre geopolítica, literatura e mercados futuros. Uma dança cerebral que apenas aprofundava seu vínculo. O ponto de virada veio em 1965, quando a CBS assinou um lucrativo acordo de syndication projetado para manter The Beverly Hillbillies no ar por anos. Os patrocinadores investiram milhões frescos em merchandising. De repente, a rede exigiu cláusulas de conduta para o elenco mais rigorosas do que códigos militares. Sem escândalos, sem divórcios públicos, sem comportamentos fora da marca. O casamento de Buddy tornou-se um escudo contratual. O status de solteira de Nancy, um ativo de relações públicas. Um vazamento sobre o caso deles poderia custar-lhes tudo. Royalties, residuais, até mesmo os empregos de membros da equipe que amavam como família. Assim começou o sombrio inverno de afastamento lento. Eles começaram a agendar ensaios privados com menos frequência. Nancy dirigiu para casa em Pasadena em vez de Malibu, após as filmagens noturnas. Buddy organizava churrascos familiares para colunistas, seu sorriso estampado, mas vazio. No set, o diretor Richard Worth notou o brilho entre eles se apagando e aumentou o slapstick para compensar, sem nunca saber do silencioso desgosto que se desenrolava entre as tomadas. Em 1967, o ano em que Nancy recebeu sua indicação ao Emmy, o romance estava vivendo de tempo emprestado. A saúde de Buddy vacilou. Os rigores de dias de 14 horas agravaram uma antiga condição pulmonar. Enquanto isso, a consciência política de Nancy despertou com força. Ela aceitou convites para falar em comícios progressistas, uma atitude que Buddy aplaudiu silenciosamente, mesmo enquanto se afastava para protegê-la de escândalos colaterais. Em um ato final de devoção, ele escreveu anonimamente um discurso que ela proferiu no Clube de Imprensa Feminina da Califórnia, um chamado fervoroso pela igualdade de gênero que deixou os repórteres escrevendo freneticamente. Suas impressões digitais estavam em cada parágrafo, embora apenas uma voz ecoasse em voz alta. Eles terminaram na primavera de 1968, sem despedida dramática, apenas um longo passeio de domingo por Mulholland, onde a cidade brilhava lá embaixo, como uma galáxia que nenhum humano poderia abraçar. Falaram de projetos futuros, das esperanças de Buddy de dirigir um drama familiar, do sonho de Nancy de concorrer ao Congresso, e concordaram que o tempo, o eterno diretor de palco, havia gritado corte. Quando voltaram ao estúdio na manhã de segunda-feira, eram profissionais novamente. Colegas os lembrariam como calorosos.
mas nunca íntimos a partir daquele dia. Ainda assim, até os finais têm efeitos colaterais. Em poucos meses, Buddy pediu o divórcio. Nancy aceitou participações em Sanford & Son, Perry Mason e Murphy Brown, mergulhando no trabalho. Mas a repressão do estúdio cobrou seu preço. Uma tristeza não dita que ela carregava sob cada floreio cômico. A cortina deveria ter caído suavemente, mas Hollywood raramente concede saídas dignas. Após aquela despedida hesitante em Mulholland, Nancy Cope e Buddy Ebsen entraram nas temporadas finais de The Beverly Hillbillies como estranhos educados, forçados a compartilhar um elevador, sorrisos profissionais mascarando a dor surda de algo inacabado. Ainda assim, o destino tinha uma última reviravolta escrita em tinta preta, do tipo que mancha reputações e reescreve memórias. Começou com um estúdio gelado e terminou com uma reviravolta política que expôs por que sua história de amor havia sido enterrada viva desde o início. 10 de fevereiro de 1969. O antigo sistema de HVAC do Estúdio 4 da CBS gemeu e depois parou completamente. As temperaturas despencaram. As câmeras embaçaram. Os atores tremiam. Enquanto os eletricistas se apressavam, o elenco se aglomerava em casacos de inverno no topo da falsa varanda sulista da Granny. A tensão cristalizou-se no ar frio. Ebsen continuava esfregando as mãos, evitando o olhar de Nancy. Ela, por sua vez, olhou para as vigas como se a resposta para todas as perguntas não feitas pudesse estar presa ao lado dos equipamentos de iluminação. Durante aquela pausa não programada, as fofocas do estúdio finalmente os encurralaram. Uma jovem produtora associada, nova, ingênua, faminta, ouviu um membro da equipe de décadas relembrar aquelas noites em que Buddy e Nancy desapareciam juntos. Em poucas horas, o boato havia se espalhado. Sendo ou não uma fonte de renda sindicada, a CBS não podia se dar ao luxo de que o caso secreto de uma estrela casada se tornasse um escândalo de primeira página. Executivos se reuniram atrás de portas de carvalho. Os anunciantes ligaram em pânico e assim um decreto corporativo foi emitido. Nenhuma aparição pública juntos, exceto sob necessidade roteirizada. Nenhuma coletiva de imprensa compartilhada. Sem fotografias espontâneas. Nancy aceitou a ordem de silêncio com o estoicismo de uma veterana da Marinha. Ordens eram ordens. Buddy recebeu como uma bigorna no peito. Para proteger os direitos residuais de centenas de membros da equipe, ele teria que fingir que a amizade mais calorosa de sua carreira nunca existiu. Em uma tarde congelante, o frágil laço que ainda os unia se rompeu. Quando The Beverly Hillbillies terminou em 1971, seu divórcio profissional tornou-se literal. Buddy saltou para as dublagens de The Legend of Sleepy Hollow da Disney e depois para Barnaby Jones, rejeitando abruptamente qualquer filme de reunião que Henning propusesse. Nancy mudou-se para participações especiais, Sanford & Son, The Love Boat, Murphy Brown, selecionando cuidadosamente papéis que eram filmados em costas opostas aos compromissos de Ebsen. Amigos em comum notaram uma coreografia rigorosa. Se Buddy confirmasse presença em uma gala da indústria, a secretária de Nancy enviava desculpas dentro de uma hora, e vice-versa. Mas cada um guardava troféus do romance perdido. Buddy guardou a chave mestra do bangalô em Ventura em uma caixa de charutos marcada. Adereços. Nancy preservou um programa da reencenação de 1958 da Broadway de Buddy, Goodbye Charlie, com as margens rabiscadas com o código privado que eles criaram para as leituras de mesa. Esses relicários sussurravam sobre um amor que nenhum dos dois ousava ressuscitar. Então, em 1984, Nancy fez o impensável. Ela declarou sua candidatura para o 9º Distrito Congressional da Pensilvânia. 43 anos depois de entrar em um escritório de recrutamento da Marinha, ela vestiu outro uniforme de serviço, este vermelho, branco e azul, mas com um toque de azul partidário. Ela fez campanha por proteções ambientais, legislação de pagamento justo, direitos das pessoas com deficiência. Ela disse aos repórteres: atuar para risadas é adorável, mas atuar por justiça dura mais. Os colegas de Hollywood aplaudiram, exceto um. Buddy Ebsen, então um ícone conservador de 76 anos, havia se aposentado para um rancho nos arredores de Los Angeles, onde ele criava cavalos quarto de milha e citava Reagan na mesa do café da manhã. A plataforma liberal de Nancy chocava-se com tudo o que ele havia adotado desde que deixou os sapatos de balé para trás. Pior ainda, estrategistas republicanos perceberam uma arma irresistível. O clampete favorito da América contra sua antiga secretária rígida. Ofereceram a Buddy um roteiro, 30 segundos de sotaque caseiro, pedindo aos habitantes da Pensilvânia que votassem contra Nancy Cope. O preço de recusar, nada tangível. O custo de aceitar, seu último vínculo com um amor que ele ainda revivia em sonhos. Ele gravou o anúncio. Eu amo a Pensilvânia, ele disse arrastadamente ao som de banjos. Mas eu amo mais o bom senso. É por isso que estou apoiando Bud Shuster para o Congresso. Nenhuma menção a Nancy, nenhum sinal de arrependimento. Apenas a cadência experiente de um homem que já acalmou milhões de lares a cada semana. Quando o anúncio foi ao ar, Nancy estava
Estava fazendo campanha de porta em porta em Altona. Um voluntário mostrou a ela o clipe em uma TV portátil. Testemunhas juram que ela não piscou uma vez sequer até a tela desaparecer em estática. Ela terminou o percurso do dia, apertou todas as mãos agendadas, depois trancou-se em um quarto de motel emprestado e ficou olhando para o teto a noite toda. Os assessores de campanha não ouviram soluços, apenas o leve ranger de uma mulher remendando a dignidade rasgada no escuro. Ela perdeu a corrida por 14 pontos percentuais. Analistas culparam o gerrymandering, a baixa participação dos democratas, a incumbência de Schuster. Nancy nunca culpou Buddy publicamente. Quando um repórter de Pittsburgh a provocou, "Como é ter um ex-colega de elenco fazendo campanha contra você?", ela endireitou os ombros e respondeu, "Buddy tem sua consciência. Eu tenho a minha. Os eleitores decidem." Ela nunca mais pronunciou o nome dele. A história deles poderia ter terminado ali, uma reticência triste, se o destino não tivesse intervindo uma última vez. Em 1990, enquanto o câncer atacava seus pulmões, Nancy começou a doar documentos pessoais para os arquivos da Juniata College. Entre notas de aula e roteiros anotados, havia um envelope não enviado endereçado a Christian L. Ebsen Jr., aos cuidados do Screen Actors Guild. Dentro, 3 páginas de verdade sem filtro, datadas de 12 de outubro de 1984, 10 dias após o ataque ter sido transmitido pela primeira vez. "Querido Buddy, pensei que a distância atenuaria a dor, mas aqui está ela, rugindo como o ar congelado do palco 4 todos aqueles anos atrás. Você perguntou uma vez por que insisti em manter nosso amor em segredo. Eu poderia citar patrocinadores, seus filhos, minhas ambições, as 1000 barreiras invisíveis que a sociedade constrói ao redor de mulheres não convencionais. A razão mais completa é mais simples. Eu sabia que a desilusão era inevitável e preferia a dor privada ao escárnio público. Hoje, ao ouvir sua voz apoiar o homem que concorre contra mim, meu medo se mostrou justificado. Você me poupou do escândalo público naquela época, apenas para me entregar à derrota pública agora. Ainda assim, por mais estranho que pareça, eu te agradeço. A dor afirma que o que tivemos foi real, real o suficiente para ferir. Espero que você esteja bem. Monte seus cavalos, lustre seu banjo. Lembre-se de mim com carinho quando o ar da noite cheirar a sal e eucalipto. Sempre, a solteirona que te amou." Ela nunca a enviou. Talvez ela tenha sentido que o tempo a entregaria de outra forma. Após a morte de Nancy, em 3 de fevereiro de 1991, Juniata honrou seu legado com uma exposição modesta. Um assistente de pesquisa, que ainda não havia nascido quando Hillbillies dominava o horário nobre, encontrou a carta não enviada. Ela reconheceu o sobrenome do destinatário e, com a permissão do reitor, encaminhou uma cópia digitalizada para o agente de Ebsen. Buddy, quase aos 83 anos, leu o PDF em uma máquina de fax barulhenta. Relatos de testemunhas de sua enfermeira de hospício descreveram lágrimas silenciosas escorrendo por manchas de fígado em suas bochechas. Ele pediu um envelope, transcreveu uma resposta em letra cursiva trêmula e insistiu que fosse colocada fechada dentro dos papéis arquivados de Nancy. Ele morreu 9 meses depois. A carta permanece lacrada em Juniata, a pedido da família. Arquivistas a chamam de o tesouro mais silencioso da Pensilvânia. Teorias abundam. Alguns dizem que sensores da rede ameaçaram demiti-los, outros sussurram sobre cláusulas de moralidade ou um desequilíbrio de poder complicado. Mas quando você separa fofoca de granito, uma verdade permanece intacta. Nancy Cope e Buddy Ebsen protegeram seu romance não para resguardar carreiras ou famílias, mas para proteger a própria ternura. Em uma era que devorava escândalos de estrelas no café da manhã, o relacionamento deles não poderia sobreviver ao holofote que despia a carne. Eles amavam em sussurros porque acreditavam que gritar destruiria justamente aquilo que valia a pena salvar. No final, o segredo tornou-se uma jaula e um santuário, preservando-os, mas mantendo-os para sempre separados. A desilusão que se seguiu, traição política, confissões não enviadas, duetos não tocados, foi o preço por escolher o silêncio. Mas, olhando mais de perto, surge um triunfo mais silencioso. 2 almas complexas navegaram o campo minado da fama e ainda carregaram os nomes um do outro até o limite da vida. Isso, em termos de Hollywood, é o final mais raro de todos. Mude para um canal tarde da noite em 2025. Jed Clampett aparece na tela, cachimbo na mão. Miss Hathaway paira, caderno pronto, roubando um olhar que dura um quadro a mais do que o necessário para a cena. Gerações que cresceram assistindo maratonas de streaming sem conhecer a história de fundo sentem um calor curioso que não conseguem nomear. Agora você sabe, cada levantamento da sobrancelha de Buddy, cada piscar de cílios de Nancy esconde uma carta de amor em código Morse visível apenas para aqueles armados com a verdade. Então, da próxima vez que as risadas gravadas ecoarem pela sua sala de estar e o tema de Beverly Hillbillies soar seu acorde amigável, lembre-se, além do lago de cimento e do aperto de gambá,
Dois atores apostaram tudo em uma afeição clandestina e perderam e ganharam e perderam novamente. Esse romance secreto protegido pelo silêncio, mas traído pela política, é o motivo pelo qual os olhos de Nancy Cope às vezes brilham mais do que o roteiro exige, e porque o sotaque característico de Buddy Ebsen ocasionalmente se prende em sua garganta. Eles interpretaram um casal improvável, favorito da América, enquanto se amavam, se separavam e, por fim, se homenageavam no único lugar seguro que restava, nas entrelinhas. E agora, o segredo é nosso para guardar ou sussurrar sempre que os créditos rolam. Segredos não podem ficar trancados para sempre. De esconderijos clandestinos em Ventura a um ataque de punhal apontado para o coração, a saga não contada de Nancy Cope e Buddy Ebsen prova que os sorrisos mais brilhantes de Hollywood muitas vezes escondem as feridas mais profundas. Deixe suas confissões sussurradas ecoarem enquanto você pondera sobre quais outras lendas se escondem nas entrelinhas. Obrigado por assistir e mantenha a curiosidade acesa.